Flamengo, para mim, é o melhor elenco, é o melhor O Flamengo time. está 4 e o Atlético 5, né? O Flamengo continua sendo. É que não funcionou no ano. Isso que eu queria isso falar. não funcionou no campeonato. Patinou E, muito. voltando lá na tabela dos adversários, tem o confronto direto Inter e Flamengo na penúltima rodada. Lembra que a gente vinha falando muito da última rodada do Flamengo e São Paulo? Agora, olha só. Vai depender muito de como eles chegam, né? Eu fico olhando assim, a sequência, né, Galvão? Inter e Flamengo em Porto Alegre, né? Que eu fico vendo bem a sequência assim, ó. Atlético Paranaense, Sport e Vasco. O Flamengo, Vasco, Bragantino e Corinthians. Esses são os jogos que eles têm até essa 37ª rodada, quando eles vão se enfrentar. O Flamengo... Você quer falar do Internacional? Falando do Flamengo. Para falar do Flamengo, eu queria só propor assim uma conversa. O Rogério... assim, uma rápida pincelada machadiana. O Flamengo não foi, em 2020, o que ele pode ser. Aí você vai arrumar um monte de motivo. E tem, para mim, que a pandemia. E o Júnior falou agora há pouco que às vezes o Flamengo perde a intensidade no jogo, né? Essa perda de intensidade pode estar muito ligada, primeiro, a uma troca de comando físico. Quando o Jorge Jesus vai embora, troca o preparador físico. Quando o Domi vai embora, troca de novo o preparador físico, né? Além desse desgaste de jogos, e acho que tecnicamente também os jogadores não estão brilhando como brilharam em 2019 e como quase todos os times, o Júnior mesmo disse, eles têm esse gráfico de sobe e desce. Agora, nesse atual momento, eu falei no começo do programa, o Flamengo jogou 5 e ganhou 4 e perdeu 1. Me parece que há uma cobrança em cima do trabalho lá no Flamengo, que eu não sei se às vezes ela não é um pouco demais. Porque, veja só, o Galvão falou só o maestro pode responder isso, que ele sabe bem como é que funciona isso lá. Você falou agora há pouco, as alterações são as mesmas. Ele não mexe. Agora, ele descobriu lá o William Arão de zagueiro. Além dele conseguir substituir o Rodrigo Caio, e ele pode daqui para frente fazer, quando o Rodrigo voltar, uma dupla Rodrigo e William Arão. Que era o que ele queria. Que era a ideia dele, né? Foi o primeiro, aí o Rodrigo machucou e entrou o Gustavo. Ele montou um meio-campo, gente. Assim, pense só: Gerson, Diego, Arrascaeta e Everton Ribeiro. Com essa intensidade, é um meio do campo com M maiúsculo, D maiúsculo e C maiúsculo, hein? Um meio-campo que eu adoro. Não é sensacional? Espetacular. O Diego voltou a jogar bem, né? Bem. Fazendo um trabalho de organização, com composição, recomposição, com a composição que você quiser, de Tom e Vinícius, etc. e tal, a composição. E você tem um complemento, né, Kleber? Que são os dois atacantes, né? Que eles deixaram de ficar, vamos dizer, fixos, né? Eles não têm posição fixa, eles estão sempre se procurando, né? Tanto o Bruno Henrique como o Gabriel. Fisicamente dá a impressão que eles recuperaram essa condição atlética de poder exatamente fazer aquela marcação de 2019 que chamou a atenção de todos. Hoje, no primeiro tempo contra o Sport, a gente viu o quanto eles complicaram a saída do Sport, né, que termina sendo uma arma muito favorável, muito positiva, né? E você tem atrás 4 jogadores com a qualidade absurda, entendeu? Com inteligência, com movimentação, com ideia, né, numa metida de bola, né? É lógico que essa oscilação do time depende, logicamente, da questão física, né? Poderia ter decidido o jogo já no primeiro tempo, fazendo 3-4, ficou em 2-0, então você dá essa possibilidade ao adversário também. Posso fazer uma pergunta para o Júnior, rápida? E aí você ainda tem, assim, você pode considerar assim, será que agora é um pouco de teima, birra, ou é uma convicção, essa história de nunca botar o Pedro com o Gabriel? Eu acho que uma hora vai rolar, entendeu? Disso, eu queria perguntar para o Léo o seguinte, não chegaram para o Gabriel lá e falaram, Gabriel, bate a bola. Para de fazer bico se sair.
Para de fazer frescuras, ficar no banco, porque nós estamos perdendo o título, o ambiente não está normal, porque você está criando problema. O resto está difícil, o Inter está voando, nós temos condições de ser campeão. Está ficando 0-1 muito rápido. Está ficando sempre chato isso, imprensa cobrando, a imagem aparecendo você de bico no banco, de bico saindo. Não chegaram para ele e deram assim, Gabriel, vamos pensar no coletivo um pouquinho, esquecer o individual? Pode ter até acontecido, mas isso ninguém sabe, né? Publicamente ninguém sabe, né? Mas de uma coisa eu tenho certeza, as 2 últimas partidas que ele fez foram partidas com nível quase aquele de Gabriel de 2019. De bi-artilheiro do campeonato, né? Bi-artilheiro, né? Não é só fazer gol, entendeu, Kleber? É lógico que o artilheiro, centroavante, vive de gol mesmo. Mas a movimentação, a contribuição que dá sem a bola, na hora da marcação, entendeu? E outra coisa, o que ele tentou de dar passes, quando ele poderia até ter definido a jogada para Arrascaeta e para o próprio Bruno Henrique, que é uma coisa que não é normal para centroavante, né? Contra o Grêmio ele deu 3 passes, não foi, João? Ele participou de 3 gols. Exatamente. Não, hoje ele tentou novamente, entendeu? Não conseguiu acertar os passes hoje. Mas ele tentou, pelo menos, fazer com que o companheiro também participasse. E essa subida de produção, tanto dele como do Bruno Henrique, facilita demais para os homens de meio campo. E eu queria só que vocês acrescentassem para saber se o Rogério acaba não tendo já uma mão na questão da escolha dos jogadores, do entrosamento dos jogadores, entendeu? Para ver se não está começando... não passa a bola quando se sente ameaçado. Quando o centroavante se sente ameaçado por um outro jogador, a sombra é muito grande, ele sabe que o centroavante só fica jogando quando faz o gol. O centroavante é cobrado para fazer o gol. Enquanto ele sente que tem uma sombra, a coisa não está definida para ele... Mas ele está passando. Mas você acha que ele se sentiu assim? Não, eu acho. Lógico. Quando você faz bico que você sai, quando você reclama que você está fora porque o outro está jogando, é que você está se sentindo ameaçado. Na minha opinião, pode ter acontecido um trabalho bacana com o Gabriel. Primeiro não faz bico, aceita, o trabalho é coletivo. E você é o titular. Fica tranquilo, joga sossegado, você é o titular. Eu acho que pode ter acontecido isso para ele não ter a preocupação de só fazer o gol, porque aí ele não sente a sombra em cima dele, sabe que ele é o titular. É isso que eu estou falando, o centroavante funciona dessa maneira. E é até um mérito que ele sempre teve na carreira, além de fazer um monte de gol, ajudar na... O jogo de hoje gerou 2 situações para o Flamengo ficar de olho até o final de semana. O Gerson saiu com um entorse no tornozelo e o Diego Alves com uma contusão muscular. Até acompanhando a transmissão do Sport TV, a expressão do Diego Alves no momento da lesão é aquela decepção assim, putz, o cara parece que sentiu que é grave de novo. Mas eu queria que vocês falassem um pouquinho da mão do Rogério nessa parada aí, você não tem. Os resultados estão dando ao Rogério a tranquilidade para ele poder achar o time dele. Porque quando não vinham os resultados, ou vinham com um aperto. Sofrência, né? Aí vem Você deve gostar de músicas de sofrência, né, Noriega? Você tem cara de quem gosta. Você não curte a Marília Mendonça? O Noriega, hein? Cara dele, eu estilo dele. Com todo o respeito. Com esse corte de cabelo que fez, é novato. Esse corte todo o respeito, assim. Fico pensando... O máximo que eu cheguei perto disso foi um disco do Bon Jovi que o Casagrande me deu. Nossa, o Bon Jovi é sofrência. Nem fala isso. O disco do Bon Nem Jovi. fala isso. Que ele comprou na África do Sul, que era a trilha sonora. O Bon Jovi é meu inimigo. Vocês vão começar. É só bater perto de meia-noite, vocês começam o tumulto. Vocês vão virar uma abóbora daqui a pouco. Eu acho que a questão do Rogério, assim, fica essa pressão absurda, porque ele não pode fazer nada, e vem essa comparação do universo do Flamengo. Porque com o Jorge Jesus era isso, com o Jorge Jesus era aquilo. Com os resultados acontecendo... Acho que o Benfica está falando, com o Rogério seria diferente. Seria diferente. Eu acho que ele está tendo tranquilidade para, pelo menos, colocar algumas ideias dele, os resultados acontecendo, e acho, assim, dentro do padrão, para mim, a decisão do campeonato vai para essa penúltima rodada, essa Flamengo e Internacional. Mas assim, com tudo isso, me parece que há, né, Galvão, uma certa, sei lá, não é rejeição, é uma resistência, talvez. Tem até rejeição. Aqui? Rejeição ao Rogério, ao trabalho que ele está fazendo. Eu acho que é o conjunto da obra. Para mim, o Rogério cometeu erros, para mim, o Rogério escalou, às vezes, com que eu não concordasse, eu e muita gente, às vezes mexeu mal, às vezes demorou para mexer, mas também os jogadores não estavam entregando. Então, eu acho que chegamos agora ao momento em que ele
conseguiu achar melhor um time e os jogadores estão entregando mais. O Everton Ribeiro vinha jogando muito mal, o Gerson tinha caído, o Diego entrou muito bem. Então estava faltando entrega de qualidade dos jogadores e estava faltando o Rogério se achar pelo caminho ainda, porque os resultados estavam atrapalhando. Eu acho que o conjunto da obra melhorou, mas acho que não podemos esquecer o Atlético. O Atlético está um ponto atrás do Flamengo, mas dá uma olhada na tabela do Atlético, não podemos esquecer o Atlético. Tabela do Atlético, só a tabela do Atlético, Júnior, Goiás fora, Fluminense fora, Bahia em casa, Sport fora e Palmeiras em casa. De 5 tem 2 em casa, 3 fora. Teoricamente, a gente está sempre dizendo que, pelo fato de não ter muitos confrontos diretos, né, o Atlético tem vantagem. E isso é uma verdade. Agora a gente tem que dizer o seguinte, quando ele coloca o Arão para jogar de central, ele já está com uma ideia diferente, né? Que é a ideia de poder a bola sair com qualidade lá de trás, né? Quando ele coloca o Diego, porque o Flamengo hoje não tem aquele cabeça de área somente defensivo, né? Ele tem o Diego e o Gerson com o complemento do Arrascaeta e do Everton. Quer dizer, esses caras estão entregando, pelo menos em alguns momentos dos jogos, coisas além daquilo que se esperava. Entendeu? Eu acho que tem ideia dele, tem coisa ali que está fazendo. Só que quando ele começou, os resultados não favoreciam, entendeu? A desclassificação da Copa do Brasil e da Libertadores tem um peso muito grande, né, nesse período todo que ele está lá. Isso aí não tem dúvida, porque se criou uma expectativa muito grande do Flamengo, pelo fato do elenco, do time bom, tudo isso, de ter que ir à final dessas duas competições.